galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Professor Toim. Clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos, ok? Bom, a aula de hoje será relacionado ao material apostilado da terceira semana do segundo ano do ensino médio, tá? Que está disponibilizado na plataforma Aprendizagem Conectada da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, beleza? Bom, quem já assistiu a videoaula, né, em relação ao material da primeira e segunda semana, tá? Essa videoaula de hoje não tem nada de novidade, tá? Esse material não traz nada de conteúdo novo. É só para a gente aprofundar ainda mais em relação à progressão geométrica, beleza? Vamos para o que interessa, pessoal. Acompanha aí, tá? Logo no início aqui ele traz de novo, né, um breve texto aqui sobre a matemática e o coronavírus, né, como ocorre a disseminação do vírus, tá? Só lembrando que é por meio de uma PG, claro que a gente desconsiderando outros fatores, tá? Porque tem fatores que podem influenciar na disseminação do vírus, tá? Como isolamento social, você vai diminuir. Mas se a gente for fazer essa projeção, né, da disseminação do vírus por uma PG, tá? Em pouco intervalo de tempo teremos, né, milhares de pessoas, né, milhares e milhares de pessoas infectadas, tá bom? Beleza? Bom, então aqui vamos para o que interessa. Vamos aprofundar um pouquinho dos conceitos aqui, né, de PG. Bom, aqui ele traz para a gente, né, utilizando o termo geral da progressão geométrica, possibilita identificarmos termo qualquer dos diferentes tipos de progressão. Ou seja, você, sabendo a fórmula do termo geral, você consegue calcular qualquer termo aí que você queira, beleza? De uma PG, até mesmo de uma PA. Se você sabe a regrinha, consegue calcular qualquer termo, né? Chamamos o primeiro termo, tá? Aqui ele dá uma sequência. Na apostila aí de vocês, ó, ele colocou aqui o 15, tá? Eu já corrigi aqui para vocês, tá? Não é 15, tá? É 20, tá? Porque se for 15 não é uma PG, né? Se for 15, não é uma PG, tá, pessoal? Opa, colocar o 0 aqui, né? Se for 15 não é uma PG, tá? Bom, chamamos o primeiro termo, né, 5, segundo termo 10, terceiro termo 20 e assim sucessivamente. A razão é 2, né? 10 dividido para 5 é 2, 20 dividido para 10 é 2, tá? Então por isso que a razão é 2. Bom, aqui ele já coloca a fórmula para vocês, que eu já expliquei, né? Como se chegar nessa fórmula, tá? Já demonstrei como que se chega nessa fórmula lá no vídeo da primeira videoaula da primeira e segunda semana, tá? Quem ainda não assistiu, o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Então é bom assistir, porque senão não conseguirá, não vai conseguir, né, compreender o conceito aqui desse aprofundamento de PG, beleza? Então vamos lá. Substituindo N por 10. Então, o que ele quer que a gente calcule aqui? O 12º termo. Então, nós vamos chamar aqui o 12º termo, né, de A12. Podemos chamar... Quanto que vale lá no A12? Podemos chamar de X ou deixar um ponto de interrogação. Tá? Ah, professor, eu quero usar X porque eu consigo calcular, eu entendo melhor com X. Pode substituir lá o A12 por X que não tem problema. Tá? Você vai chegar no mesmo resultado, beleza? Bom, ele já deu, nós já sabemos quem é, né? O A1, olhando aqui, o A1 é 5, né? Então vamos colocar aqui A1 igual a 5. Bom, temos outro? Sim, né? Quem é? A razão, né? Sabemos que a razão dessa PG é 2. Muito bem. E a quantidade de termo. Se eu estou partindo do A1 e ele está pedindo para calcular, né, o 12º termo, então partindo do A1 até o 12º termo, quantos termos nós teremos? N, né, igual a 12. Nós teremos 12 termos. Beleza? Vamos lá? Substituindo isso na fórmula, nós temos a fórmula. Opa, aqui está a fórmula, tá?
Substituindo isso na fórmula, n, corrigir a fórmula aqui que deu um erro, né? N menos 1 é igual a Q elevado a N menos 1. Opa, tá dando um erro aqui. Vamos corrigir então. A N é igual o primeiro termo vezes a razão elevado a N menos 1. Agora deu certo, né? Bom, substituindo os valores na fórmula, teremos quanto que é o AN? O AN, né, no caso, o enésimo termo, vai ser quem? O 12. Ah, professor, mas eu não quero usar o A12 aqui, que eu vou me confundir. Você pode chamar de X, não tem problema. Quanto que vale o A1? 5. A razão? Sabemos que a razão é 2. N. Quanto que vale o N? 12. Tá? Bom, nesse caso, ficará Ctrl C. Vamos lá. Aqui em cima, o expoente vai ficar quanto? Primeiro, né, calculando aqui o expoente, tá? Vai ficar igual a 5 vezes 2, né, elevado a 11, né? Então, nós teremos 5 Ctrl V. Quanto que é 2 elevado a 11? Quanto que é 2 elevado a 11? Tá, pessoal? Nesse caso aqui, nós teremos que fazer 2 vezes 2, né? Vezes 2, vezes 2 e assim sucessivamente. Bom, nós vamos ter 2048. 2048 agora vezes 5, né? Quanto que é 5 vezes 2048? Que resultado que nós vamos obter? Fazendo a continha aí, nós vamos chegar em 5 vezes 8, 40. 5 vezes 4, 20, né? 24. 5 vezes 0. Isso, nós vamos chegar então em 10.240, certo? Então, qual é o valor que se encontrará lá no 12º termo? Substituindo isso daqui por A12, ficaria assim, tá? Então, esse é o valor que se encontra lá no 12º termo, seguindo esta razão e essa sequência aqui de números, beleza? Bom, vamos para o que interessa. Quando se fala sobre classificação das progressões geométricas, pode-se dividi-las em 4 tipos, de acordo com o valor da razão. São elas. Temos a PG oscilante, tá? O que é oscilante, tá, pessoal? É quando ela vai ficar o seguinte: vai ter um termo positivo, o outro próximo termo negativo, aí volta o próximo termo positivo e fica oscilando o sinal, ok? Bom, nesse tipo de PG, a razão é negativa, o que fará com que a sequência numérica seja composta de números negativos e positivos, né, e se intercalando, tá? Por exemplo, ó, a razão aqui, ó, é uma sequência, tá, numérica PG, mas está vendo que 3 menos 6, 12 positivo, menos 24, 48, menos 96. A razão é 2 negativo. Por quê? Se eu pegar 6 negativo e dividir para 3, eu vou obter 2. 12 dividido para 6 negativo, eu vou obter 2 negativo também, tá? Aqui, 24 negativo dividido para 12, vou obter 2 negativo também, e assim sucessivamente. Você vai encontrar a razão como 2 negativo, tá?
Então ela é oscilante. Então quando você vê uma sequência desse tipo, é caracterizado como PG oscilante. Beleza? Isso só ocorre quando a razão é o que? O negativa, tá? Presta atenção, tá? Temos a razão crescente, tá? Desculpa, temos a PG crescente, em que a razão é maior que zero. Pessoal, tem outro erro aqui. Não é maior que zero. É quando é maior que 1, tá? Porque, por exemplo, 0,5 é maior que zero. Mas quando é um número, quando a razão for um número que ficar entre, né, maior que zero e menor que 1, ela é uma decrescente. Então, maior que zero, o 0,6, o 0,7, né, é maior que zero. Mas isso não caracteriza que ela seja crescente. Ela só é crescente quando for maior que 1, tá bom? O terrinho aí vocês corrigem, beleza? Nesse tipo de PG, a razão é sempre positiva, tá? Só lembrando, é maior que 1, então todos no maior que 1 vai ser sempre positivo, tá? Por isso a sequência será formada números crescentes, como... Tá vendo que a razão é 3 positivo? Então ela vai ser crescente. Se a razão for 1,3, professor, a sequência será, tá? Crescente, tá bom? Vai crescer. E temos a PG constante quando a razão for 1. Ó, 4 dividido para 4, 1. 4 dividido para 4, 1. Quando a razão é 1, nós temos uma PG constante. Ela não vai, né, nem crescer nem decrescer, vai ficar no mesmo. O primeiro termo vai ser igual para todos, né? Temos a decrescente, tá? Em que a razão é sempre positiva, tá? E diferente de zero, tá? Nesse caso aqui, dá para escrever essa razão, seria isso daqui, pessoal. A razão, ela vai ser o quê? Vai ser maior que zero, tá? Ela vai ser maior que zero, tá? Opa, a razão vai ser maior que zero, mas ela vai ser menor que quem? Que 1. Ela fica nesse intervalo aqui, tá, pessoal? Quem que seria essa razão? 0,5, 0,3, 2 terços, 4 quintos, 6 sétimos, tá? 6 oitavo, tá? Números decimais aí, tá? Que fica entre 0 e 1, tá? Então, por isso que é uma razão decrescente. Por quê? 2 dividido para 4, ó a razão. 1 dividido para 2, a razão é uma fração. Que isso é o mesmo que 0,5. Tá vendo que a razão 0,5 está entre o 0 e 1. Tá nesse intervalo aqui, tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Como que a gente sabe das regrinhas, né, da PG, tá? Ela se divide oscilante, tá? Quando a razão é negativa, crescente, quando a razão é positiva e maior que 1, constante, quando a razão é 1, e decrescente quando a razão for uma fração positiva aí, tá? Lembrando que é uma fração que fique entre, esse número fique entre 0 e 1, nesse intervalo aí, beleza? Bom, pessoal, ele traz as atividades, tá? Nesse caso aqui, ele trouxe bastante atividades e depois trouxe alguns desafios. As atividades, eu montei em outro Word aqui para ficar melhor para a gente, tá? Pessoal, nesse caso aqui, nós temos a primeira atividade aí. Calcule o quê? Calcule o oitavo termo de uma PG. O oitavo termo de uma PG é 256 e o quarto termo dessa PG é 16. Calcule seu primeiro termo. Então, primeiro, vamos anotar as informações, né? O oitavo termo. Primeiro vamos fazer o seguinte, a sequência disso, como ficaria a sequência, tá? Ele falou oitavo termo, então eu vou ter o A1, né? Vou ter o A2, o segundo termo, tá? Vou ter o terceiro termo, o quarto termo,
quinto termo, sexto termo, sétimo termo e o oitavo termo. Essa seria a sequência. Lembrando, ó, primeiro, segundo, terceiro. Ele está dizendo que o oitavo termo, então, o que está aqui, tá? Deixa eu copiar aqui. Lembrando, pessoal, o que está no oitavo termo, qual é o número que ele está dizendo ali? 256. E o quarto termo, opa, é esse aqui, né? O quarto termo é 16. Opa, corrigi aqui, né? Quarto termo, 16. Beleza? Bom, então vamos anotar as informações. O oitavo termo é igual a 256. O quarto termo, né? Não é o quarto termo, não é o primeiro, né? Vai ser o primeiro na hora que nós fizermos o cálculo, né? O quarto termo é igual, né? 16. Próximo. A razão. Nós sabemos da razão aqui? Não. Então, ponto de interrogação. Ah, professor, eu quero colocar x nesse lugar dessa razão. Beleza, pode colocar. Bom, e ele está pedindo para a gente calcular quem? O primeiro termo. Mas nós não temos nem a razão como iremos calcular o primeiro termo. Se nós não temos nem, né, a razão dessa APG. Tá? Mas tem outra parte aqui interessante, que ele falou, a quantidade de termo. Tá? Tá vendo que eu estou relacionando o quarto termo até o oitavo termo. Então, ó, do quarto termo até o oitavo termo, faça o cálculo rapidinho aí, né? Só contar. 1, 2, 3, né? Conta aí rapidinho, ó. Do quarto termo, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, do quarto termo até o oitavo, nós temos quanto? 5 termos. Tá? Então, n igual a 5. Beleza. Professor, então com esse termo, seria o AN, né? O último termo da nossa sequência. E esse A4 seria o quê? Seria, tá? O nosso primeiro termo. Beleza? E o N é a quantidade de termos que tem do quarto até o oitavo. 5. Então, primeiro, nós vamos fazer o quê? A fórmula é o enésimo termo é igual o primeiro termo, né? O enésimo termo não, né? O termo geral é igual ao primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Bom, agora pegando essa fórmula, vamos substituir os respectivos valores, né? Quem vai ser no lugar do AN? 256. Qual o valor que eu vou colocar aqui no A1? Né? Quem é o A1? É o valor 16, tá? Beleza? Quem é a razão? Não sabemos. Quanto que vale o N? 5. Agora, fazendo o cálculo primeiro do expoente, tá? Nós vamos ter aqui 5 menos 1. Nós vamos obter quanto aqui em cima? 4. Agora, professor, eu me confundo agora porque a letrinha está lá do outro lado. Inverte tudo, tá? Você invertendo um lado com o outro lado, tá? Você não vai interferir em nada, beleza? Ó, 256 desse lado, só invertir. O que você vai fazer aqui agora? Você isola a letrinha, né, com o expoente, tá? Vamos isolar a letrinha. E pegar esse 256, né? Esse 256 será dividido por quanto? Por 16. Certo?
quanto que é 256 dividido para 16? Quanto nós vamos obter aqui? 256 dividido para 16, 16. Agora aqui é uma questão que você pode envolver lógica, um cálculo rápido, tá? Quem ao quadrado que dá 16, pessoal? Quem elevado ao quadrado que dá 16? Certo? Tem muita gente que vai fatorar o 16, tá? Quem ao quadrado que dá 16? É o número pequeno. Desculpa, quem é elevado ao quadrado não, né? Quem é elevado à quarta potência. A gente tá tanto com quadrado, né? Quem é elevado à quarta potência que dá 16, né? Nesse caso, é quem? 2 elevado a 4. Quem elevado à quarta que dá 16? 2 elevado a 4, né? Então, nós, simplificando aqui, cortando, né? O famoso cortar os expoentes, nós vamos ter o quê? A razão, tá? Igual a quanto? Igual a 2. Então, quanto que vai valer a razão aqui? Razão igual a 2. Tá? E agora que nós temos a razão, nós conseguimos calcular o primeiro termo, que é isso que ele está pedindo. Beleza? Então, vamos anotar? Eu vou calcular o primeiro. Eu quero calcular esse primeiro termo, né? É o objetivo do exercício, né? Que você calcule esse primeiro termo. Pessoal, eu vou pegar esse primeiro termo e vou escolher o A8 como o último termo? Não, você pode escolher quem? Você pode escolher o quarto termo, tá? Que você vai ter números menores, tá? E fica bem mais prático de você efetuar os cálculos, tá? Então, ele está pedindo aqui para a gente calcular quem? Calcular o primeiro termo, tá? Primeiro termo, ponto de interrogação. Se eu quero calcular o primeiro, eu preciso de um outro termo da sequência. Nesse caso, nós vamos utilizar o quarto termo. Quarto termo igual a quanto? 16, certo? Precisamos do n termo, quantidade de termos. Então, eu estou partindo do primeiro termo até o quarto termo. Ó, daqui até aqui, quantos termos nós temos? 4 termos. Então, nós temos que o número de termo é igual a 4 termos, né? Muito bem. Para a gente poder calcular o A1, tá? Professor, eu quero chamar o A1 de x. Beleza? Não tem problema. Pode colocar, substituir ele por x, tá? Precisamos de quem? Da razão. E a razão já foi calculada, como vocês viram aqui. Beleza? Então, quanto que é a razão? Igual a 2. Tá aí a razão. Bom, vamos efetuar o cálculo agora, né? Pegando a fórmula, aqui nós temos a fórmula, substituindo nessa forma, né, os valores respectivos, né? Quem é o AN? Seria o último termo da sequência, nesse caso, 16. O A1, professor, eu chamei o A1 de x, tem algum problema? Não, pode substituir por x. Quem é a razão? Nós temos a razão igual a 2. Acabamos de calcular a razão. E o n? O n é 4. 4 menos 1. Então, substituindo 4 menos 1, vamos ficar... Quanto que vai ficar em cima aqui do 2? Né? Vai ficar 2 elevado a quanto? A 3. Professor, eu me confundo quando o x está lá do outro lado. Só inverter, tá, pessoal? Inverte tudo que está do outro lado, tá? Vamos fazer a troca aí, beleza? Isso é uma balança. Então, desse lado e do outro lado vai ficar quanto? 16. Não mudou nada, pessoal. Só mudou a ordem da escrita, mas os respectivos valores aqui, principalmente o valor de x, não vai mudar em nada. Não vai ser influenciado em nada. Beleza? Quanto que é 2 elevado a 3? Tá? 2 elevado a 3 é 8. Então, aqui vai ficar quanto? 2 elevado a 3
é 8. 2 elevado ao cubo, né? É 8. Agora, basta isolar o x, né? Vai ficar x igual 16 dividido para 8. Quanto que é 16 dividido para 8? Vamos obter x igual a quanto? 2. Então, quem é o primeiro termo da sequência, nesse caso aqui? 2. Então, como ficaria a sequência? 2. Se a razão é 2, o próximo termo vai ser quem? 4. O próximo, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Aqui seria 32, né? Aqui 64. O sétimo termo, 128, tá? E até o termo, né? Oitavo termo, que é 256. Beleza? Então, quando é um exercício assim, tá? Primeiro calcula a razão e depois calcula o primeiro termo e monte a sequência, beleza? Um carro cujo preço à vista é R$ 24.000. Pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas. Então, ele vai dar uma entrada, tá? E o restante é em 5 parcelas que se encontram em uma progressão geométrica. Então, essa parcela aqui que ele está dizendo vai ser uma progressão, tá? Geométrica. Bom, um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela, tá, seria de 4.000 e a quarta parcela de 1.000. Quanto esse cliente, né, pagou de entrada? Beleza? Pessoal, ó, vamos montar o seguinte. Vamos montar a sequência. Acho que podemos pegar essa mesma sequência aqui, né? Ctrl C. Copiar ela aqui. Muito bem, vamos fechar ela. São 5 parcelas. Aqui nós temos a primeira parcela. E aqui nós temos, né, a quarta e a quinta parcela. Beleza? Então, ele me deu somente o quê? O valor da segunda parcela. Qual é o valor da segunda parcela? 4.000, né, reais. E o da quarta parcela, que é 1.000 reais. Beleza. Ó, o mesmo probleminha, tá? Sem a razão, a gente não consegue, né, encontrar o primeiro termo, o terceiro e o quinto, tá? Tem outro método de calcular aqui, professor, o terceiro? Tem, que é a média geométrica, né? Mas isso a gente deixa para caso bem mais simples, tá? Não vamos tentar colocar a média geométrica em tudo aí, porque às vezes pode acabar se complicando, beleza? Vamos lá. Então a primeira, vamos anotar o quê? Primeiro, anotaremos os dados, né? Quem é o primeiro termo da sequência? Nós não sabemos. Nós só sabemos o quê? Que o segundo termo é igual a 4.000. E que o quarto termo é igual a 1.000. Então, ó, é uma progressão que, pessoal, decrescente, tá vendo? Ó, 4, depois foi para 1.000, né? É uma progressão decrescente. Agora vamos analisar o seguinte. Do segundo termo até o quarto termo, quantos termos nós temos? Quantos? 3, tá? Então, quantos termos temos aí nessa do segundo termo até o quarto termo? 3 termos. Muito bem. Bom, agora que calcularmos a razão, né? A razão pode ser Q ou X. Você pode chamar a razão aí
qual letrinha que você quiser, beleza? Depois que eu tiver a razão, eu consigo montar, tá? Essa sequência, pessoal. Beleza? Então, basta saber a razão que eu já consigo montar, tá? Então, vamos copiar a fórmula aqui, tá? Que é uma PG. Copiamos a fórmula. Agora, vamos substituir, né, os seus respectivos valores que encontra aqui ao lado. Nesse caso, quem é o AN? Vai ser quem? O quarto termo, né? O último termo até onde eu quis, né? Que é R$1.000. Quem é o primeiro termo? Nesse caso aqui, o primeiro termo vai ser quem? O valor do segundo, tá? Que é R$4.000. Quanto que é o N? E o que, professor? É a razão, é isso que nós estamos querendo calcular. E o N? O N é 3 termos. Muito bem. Calculando os expoentes primeiro, nós vamos obter quanto que é 3 menos 1, né? Nós vamos ter 2. Beleza? Professor, a letrinha tá lá do outro lado, eu não consigo, tal. Beleza, pessoal. Não tem problema. Você pode fazer o quê? Inverter tudo isso. Tudo que está do outro lado, trazer para o outro, né? Então, só inverter aqui, tá? Não vai interferir em nada. Beleza? Bom, agora ficou, né, do jeito que vocês gostam de resolver, né, galerinha? Bom, aqui tá vendo que estou multiplicando aqui, tá, pessoal? E aqui tem o quê? 4 zeros, tá? Desculpa, 3 zeros e aqui também tem 3 zeros. O que a gente pode fazer aqui? Simplificar essa expressão, tá? Como? Vamos isolar o q ao quadrado, tá? Isolando o q ao quadrado, nós vamos obter 1.000 dividido para 4.000, certo? 1.000 dividido para 4.000, beleza? Nós temos aqui Q elevado a 2, certo? Tá vendo? Esse 4.000 passou dividindo aqui. Ó, 3 zeros. Então, esses zeros, né? Com esses 3 zeros aqui embaixo, o que a gente pode fazer? Simplificar. Tá, pessoal? Quem que sobrou aqui? Quem que sobrou? Opa. Apenas 1 sobre 4. 1 sobre 4, a gente pensando em expoente, como que ficaria, né? Quem elevado a 2 que dá 1/4? Que número que é elevado a 2 que dá 1/4? Tá, pessoal? Que número que é elevado a 2? Isso aqui é um raciocínio lógico, rapidinho, vocês já sabem, né? Se 2 elevado a 2 é 4, então 1 sobre 2 elevado a 2 vai dar 4. Então você já chega no resultado aí rapidinho, sem muitos cálculos aí, beleza? Ó. Então, quanto que vai ser a razão? A razão vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2. Por quê? 1 sobre 2, tá? Ao quadrado é 1/4. Tá vendo? Ó? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, só pensar quem é elevado ao quadrado que dá 1/4. É 1 sobre 2, né? Muito bem. Agora que eu sei que a razão, pessoal, é 1 sobre 2, que é o mesmo, tá? Vou até colocar aqui que é o mesmo que 0,5, tá, pessoal? Tá vendo que é uma função, é uma PG, né? Que também pode ser uma função, né, exponencial. Ela tá decrescendo, tá? Então, se ela está decrescendo, ele está caindo pela metade. Não sei se vocês perceberam, 1 sobre 2 é metade. Então, esse número aqui vai ficar pela metade. Então, 4.000 vezes 1 sobre 2 ou vezes 0,5, nós vamos obter a metade. Então, qual vai ser o valor do A3 aqui? 2.000, tá? R$2.000. Aí,
2.000 vezes 1 sobre 2, 1.000. 1.000, qual é a metade de 1.000? Vamos obter 500. E aqui, para chegar em 4, o A1 vai ser quanto? 8.000. Muito bem, aqui está a sequência. Então, a primeira parcela ele pagou 8.000, segunda 4, terceira 2.000, primeira parcela, desculpa, quarta parcela, né, 1.000, e a quinta parcela, 5.000. Beleza. Agora, se nós somarmos todos esses valores aqui, quanto que ele pagou de parcela? Tá? Ele, né, pagou quantos de parcela? 15.000, né? E 500 reais de parcela. Então, o que falta quanto? Ele pagou 15.500 reais de parcela. Isto implica que ele, né, que deu de entrada 8.000, né? Quanto que falta para 24.000, né? 8.500 reais. Quanto que tá a resposta? Isso daqui. Beleza? Então, só de parcela, né? Somando esses valores aqui, ó, 8 mais 4, né? 12, mais 2, 14, mais 1, 15, mais 500, ele pagou 15.500 de parcela. Isto implica que deu de entrada 8.500. Por quê? Quanto que é cujo preço à vista é 24.000 e pode ser adquirido dando-se entrada e o restante em 5 parcelas. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Se o primeiro termo é x menos 1 e o próximo termo é x mais 3 e o próximo termo 6x, ele está falando, já está afirmando aqui, ó, é uma PG. Calcule apenas o valor de x. Então, está pedindo só para poder calcular o valor de x. Então, primeiro é o seguinte, aqui nós vamos usar um raciocínio bem simples, tá, pessoal? Que como chegar, professor, se eu não tenho razão, se eu não sei quem é o primeiro, quem é o segundo termo, só tem essa, o primeiro e o segundo termo está escrito em uma forma algébrica, né? Como que eu faço para calcular? A gente vai usar o método, né? O cálculo da razão. Como assim, professor? Tá? Cálculo da razão. Como que calcula como que faz esse cálculo da razão? Nós sabemos, nós aprendemos que a razão, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, né? E se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo, a razão não é a mesma? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar quem? X. Então quer dizer que x mais 3 dividido por x menos 1, isso dá o quê? A razão, certo? Então, x mais 3 por x menos 1 é o mesmo, vai dar um valor ali que é a razão, é o mesmo que eu pegar quem? 6x e dividir, tá? Por quem? Por x mais 3. Não é o mesmo? Ó, o segundo termo dividido pelo primeiro vai dar o mesmo resultado que pegar o terceiro dividido pelo segundo. A razão. Simples, ó. Tá? 4.000 dividido para 8.000. 2.000 dividido para 4.000 é o mesmo valor, gente. Beleza? Ó, 4 dividido para 2 é 2. 8 dividido para 4 é 2. Tá? E agora, o que, que nós vamos fazer aqui? Multiplicando os meios, né, pelos extremos, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, a famosa multiplicação cruzada, pessoal. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a multiplicaçãozinha cruzada aí, né? Vamos pegar 6x e multiplicar por x menos 1, tá?
Tanto faz, pessoal. Eu multipliquei assim por assim ou assim por assim, tanto faz, não tem problema, tá? E aí depois vai ser o quê? X mais 3, né? Vezes, tá? Vezes x mais 3. Ah, o professor não colocou o pontinho de vezes, tá? Mas nem sempre é obrigado a colocar assim, tá beleza? Bom, efetuando essa multiplicação, galera, ó, nós vamos obter 6, ó, é chuveirinho aqui, vamos fazer a distributiva aqui, ó. 6x vezes x, nós vamos obter o quê? 6x ao quadrado. E 6x vezes menos 1, nós vamos obter menos 6, tá? Menos 6x. Igual, aqui agora fazendo essa distributiva, x vezes x, x vezes 3, 3 vezes x, 3 vezes 3, ou quem quer fazer a soma, né? Produto da soma aqui, tá? Produto notável, tá? Pode fazer também que chega no mesmo resultado. Então, nós vamos fazer x vezes x, nós vamos chegar em x ao quadrado. X vezes 3, nós vamos ter, né, mais 3x. Depois fazendo, né, ó, 3 vezes x, nós vamos ter de novo, tá, 3x. E depois 3 vezes 3, nós vamos obter quanto? 9. Beleza? Vamos pegar tudo que está desse lado, gente, e levar para o outro lado. Beleza? Ctrl C. Ó, tudo que está desse lado daqui, né, vamos levar para lá para tentar cancelar alguns valores aqui. Então, nós vamos ter... então, vai ficar aqui quem? 6x, nós vamos ter... Aqui vai ficar menos, né, x quadrado. Aqui onde estava mais 3, se eu levar para o outro lado vai ficar menos 3x. Aqui também vai ficar menos 3, né? Tudo vai ficar negativo, né? Menos. Quando eu levei todo mundo para o outro lado, quando se leva todo mundo para o outro lado, fica quanto do outro lado? Ficou nada. Nada é o que? Zero. Pessoal, agora juntando os termos semelhantes, x quadrado com x quadrado, né? E termo x com termo x, nós vamos obter o quê? Ó, 6x quadrado menos 1x quadrado, nós vamos ter quanto aqui, pessoal? 5, tá? 5x quadrado. 5x ao quadrado. 6x negativo com 3x negativo, 9x, né? Com menos 3 aqui. Então, nós vamos ter menos 12x. E aí, sobrou quem lá? O termo sozinho, né? Independente é o 9, né? Igual a zero. O que isso é, pessoal? Uma equação de segundo grau. Como que a gente resolve uma equação de segundo grau? Usando o quê? O Bhaskara. Então, primeiro nós vamos anotar os coeficientes, né? O primeiro coeficiente é o A, que é quem? O 5. O valor do coeficiente B, que é igual a menos 12. O coeficiente C, que é igual a menos 9. Depois que você tem anotado os coeficientes, o que é que nós vamos fazer? Né? Aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular o delta, né? Primeiro nós vamos calcular o delta. Cadê o delta? Aqui o delta. Delta é igual b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes b vezes c. Não é isso? Ok. Substituindo os valores de a, b e c, nós vamos obter quanto? Quanto que é b? Menos 12.
Então, o que vai ficar entre parênteses, tá? Menos 12 ao quadrado. Quanto que é o valor de A? 5. Substitui 5. Opa, esqueci aqui, né? É vezes A vezes C. Beleza? Aqui, ok. E o valor de C, vamos colocar entre parênteses, porque é 9 negativo. Certo? Quanto que é 12 ao quadrado, pessoal? 12 ao quadrado é quanto? 100 e... Vamos substituir isso aqui por quanto? 144. Tá? Agora, quanto que fica 4 vezes 5 vezes 9, né? Aqui lembrando, fazendo a regrinha do sinal lá, joguinho de sinal. Menos com menos aqui, que multiplica, nós vamos obter o sinal positivo. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 180. Somando esses valores, nós vamos obter quanto? 300 e quanto? E 24, né? Somando esses valores, nós vamos obter 324. Bom, agora tem a segunda parte da fórmula, né? Que é x igual, né? Menos b, tá? Vamos colocar aqui mais ou menos raiz quadrada de quem? Do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes quem? A. Tudo bem. Opa. O A ficou lá, o A não é aqui, né? 2 vezes A. Beleza. Substituindo, né, de novo, os valores, né, os respectivos valores nessa fórmula, nós vamos obter quanto? No lugar do B, vou colocar o 12 negativo. Então, já tem aquele menos da fórmula. Então, entre parênteses, vou colocar menos 12. Tá? Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta nós já calculamos, 324. 2 vezes A. Nesse caso, o A é 5, né? Beleza? Agora, chegaremos em qual resultado? Menos com menos, né? Vai ficar o que aqui? Mais 12. Mas vamos deixar só o que? 12, né? Mais ou menos raiz quadrada de 324. Raiz quadrada de 324, fazendo o cálculo aí rapidinho, é 18. E 2 vezes 5, quanto que é 2 vezes 5? 10. Tá? É agora que a gente, né, separa, né, a gente vai fazer o x1, né, o cálculo do x1 e do x2, tá? Ou x', x2', do jeito que vocês preferirem. O primeiro cálculo é fazer o quê? Do x1, né? Vamos fazer o do cálculo do x1. x1 é o quê? Somar, tá? 12 mais 18. Então, 12 mais 18 dividido para quem? Então, isso é igual. 12 mais 18, nós vamos obter 30, dividido para 10. Que isso é igual a quanto? 3. Então, o x1 é 3. Beleza? Agora, nós iremos calcular o valor de quem? Do x2. O x2 é ao contrário, né? 12 mais 18 não, é 12 menos 18. Nós vamos obter aqui menos 6. Menos 6 sobre 10, ó, é uma fração, tá? Dá para simplificar essa fração. Então, nós vamos dividir em cima e embaixo por 2, né? O denominador e o numerador por 2. Nós vamos obter menos 3 sobre quanto? 5. Beleza? Pronto. Calculamos os dois valores de x que pode ser inserido ali na sequência. O primeiro valor do x pode ser
3 positivo, e o outro valor pode ser, tá? Opa. Pode ser 3/5 negativo. Beleza? É isso que pediu para calcular, tá? Muito bem. Bom, vamos para o que interessa. Atividade 2. O valor positivo de x que torna a expressão, né, que torna a sucessão, né? Primeiro termo 1 sobre 2, segundo termo x, o terceiro termo 9 sobre 8. Quando é simples assim, ele está pedindo para calcular o termo do meio, eu tenho o anterior de x e o sucessor de x, tá? Eu tenho o número, o antecessor, que é o anterior, tá? Que está antes, e o sucessor que está à frente. Para a gente calcular quando está assim, ó, pessoal, basta fazer o quê? Usar a média geométrica. Como calcula a média geométrica? Por exemplo, para calcular o x, tá, que é o segundo termo, basta pegar o primeiro termo, multiplicar pelo terceiro termo e calcular a raiz quadrada. Tá? Então, vamos lá? Então, quem é o A1? Nesse caso, nós temos que o A1 é igual a 1/2, né? 1 sobre 2. O segundo termo é quanto? Não sabemos. Pode ser x, tá? Do jeito que vocês preferirem. O terceiro termo é igual a 9 sobre 8. Muito bem. Então, igual o professor já explicou a média geométrica aqui, tá? Basta, então, substituir os valores aqui na regrinha. Sim, só substituir os valores na regrinha. Então, quem é o A2? É o valor que nós estamos procurando. Nós vamos substituir quem aqui? O A1. Quem é o A1? É 1 sobre 2, tá? E vezes o terceiro termo, que é 9 sobre, né? 9 sobre 8. Muito bem. Agora, multiplicando, né? Numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Nós vamos obter o quê? 1 vezes 9, 9. 2 vezes 8, 16. Ok? Agora, basta calcular separado. Qual que é a raiz quadrada do número 9? Né? A raiz quadrada do número 9 é 3. Sobre a raiz quadrada de 16, que é quanto? Então, qual é o número, né, que vai estar aqui no lugar do x? Tá? Qual é o número que vai estar no lugar do x lá? 3/4. Beleza? 3/4. Chique? Próximo, o valor de x para que a sequência, mesmo que nós fizemos aqui em cima. Às vezes pode dar uma equação, né, de segundo grau e outras vezes não, tá? Mesmo, vamos usar o cálculo do que aqui, tá? Vou pegar o mesmo aqui, ó, o cálculo da razão, tá, pessoal? Vamos usar o cálculo da razão. Basta fazer o que aqui, pessoal? Ó, se eu pegar o valor de x, o segundo termo, e dividir pelo primeiro termo, que é x mais 1, eu vou obter um resultado que é igual, né? Pegar o terceiro termo, que é x mais 2, tá? E dividir pelo segundo termo, que é x. Tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, tá vendo? Se eu pego o segundo e divido pelo primeiro, me dá a razão. Se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo, também vai me dar a razão. E nós sabemos que a razão de um APG, como ele está afirmando que é um APG, é igual. Então, se é igual, a expressão
né, algébrica aqui, a equaçãozinha está correta, tá, pessoal? Então, basta fazer o que aqui, galerinha? Multiplicar cruzado. Ah, eu posso multiplicar primeiro aqui, pode multiplicar os meios pelos extremos. Pessoal, você escolhe, tá? Do jeito que vocês querem multiplicar aí, tá beleza? Eu vou multiplicar x mais 1 vezes o x mais 2, beleza? Então, vamos lá. X mais 1, tá? Vezes o x mais 2. X mais 2. E aí, depois eu vou multiplicar x vezes x. X vezes x, né? Moleza, né? Muito bem. Feito isso, fazendo a distributiva aqui, x vezes x, nós vamos ter x ao quadrado. Aí, x vezes 2, nós vamos obter 2x, né? Aí 1 vezes x mais 1x, ou x, tá? Não precisa colocar esse 1 aqui do lado. E 1 vezes 2, nós vamos obter 2. Igual x vezes x, x ao quadrado. Muito bem, tá aí. Agora, pessoal, vocês perceberam que aqui tem x ao quadrado desse lado, né? E do outro lado também tem x ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui? Pode simplificar, tá? Que eles vão se anular, né? Vai ficar cancelado. Então, quem que sobrou aqui? 2x mais 1x, tá? 2x mais 1x Vamos aqui. Quanto que é 2x mais 1x? Nós vamos ter 3x mais 2. Se não sobrou ninguém do outro lado, é 0, né? Agora, fazendo a continha, né, de equaçãozinha de primeiro grau. Tá vendo que ficou uma equaçãozinha de primeiro grau agora, não ficou uma de segundo grau, né? Extensa, cansativa, né? Vamos colocar desse lado de cá o menos 2, né? Passou para o outro lado, né? Negativo. Beleza? E agora, isolando x, nós vamos obter 2 negativo dividido para 3. Ou seja, x é quanto? 2/3. Acabou. Esse é o valor. Bom, dentre as sequências a seguir, identifique as progressões geométricas e apresente o valor da razão. Tá? É uma progressão geométrica? Nesse caso aqui, verificamos fazendo o que? A divisão, né? Então, por exemplo, se eu pegar 2 raiz quadrada de 2 dividido para 2 é igual, cortando, né, ó, 2 em cima, 2 embaixo, ó, cortando esse 2, tá? Simplificando, tá? A gente fala o cortar, uma gíria nossa aí, tá, pessoal? Mas é simplificar. Opa! Esse aqui não pode não, tá? Só os dois ali. Quem que vai sobrar desse lado aqui? Vai sobrar a raiz quadrada de 2, tá? Se eu pegar 2 vezes raiz quadrada de 2, né? Aí raiz quadrada de 2 vezes vai dar 4, tá? E é uma PG, beleza? Pessoal, esse exercício está aí na apostila de vocês. Essa é simples, tá? Verifique se é uma PG, basta ir fazendo 3 dividido para 1, 3. 6 dividido para 3, 2. Tá vendo? Aqui já não é PG, tá? Essa daqui é uma PG, tá, pessoal? É uma progressão geométrica porque a razão é raiz quadrada de 2. Aqui, ó, visualmente já não é, porque 6 dividido para 3 é 2. E 3 dividido para 1 é 3. Então já não é PG, tá? Então você vai estar exercitando aí, fazendo esses exercícios. Lembrando, ó,
Tá vendo uma PG constante? É uma PG, beleza? E assim por diante, beleza? Então vocês vão estar se exercitando aí, fazendo os exercícios simples que ficou aí para vocês de tarefa. E lembrando que já já estará uma atividade avaliativa lá no Google Sala de Aula. Você ainda que não tem acesso, tá, à sua sala de aula, entre em contato comigo para estarmos lhe passando, tá, o código de acesso. Tá? Todas as atividades da plataforma Aprendizagem Conectada está lá no Google Sala de Aula. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Tudo de bom. Fique com Deus. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês.